Hoje eu quero mencionar uma situação muito curiosa que aconteceu nesses últimos dias por causa da mega operação, desastrosa da polícia do Rio de Janeiro nas comunidades lá e que levou a mais de 120 mortos. E aí, algumas pessoas foram convidadas, alguns especialistas em segurança pública foram convidados para falar sobre essa situação, explicar a situação, que é algo que se espera nesse tipo de evento, quando tem alguma coisa relacionada a algum campo específico de conhecimento, alguma compreensão muito específica sobre algum fenômeno, você chamar pessoas que entendem. Aqui a gente volta, inclusive, ao debate que eu fiz semana passada aqui sobre apelo à autoridade, que não é uma falácia lógica quando você, de fato, recorre a autoridades competentes, reconhecidas nos seus campos para poder explicar alguma coisa. Você usar uma referência, citar algum autor, citar alguma personalidade que é conhecida como autoridade num campo, isso não é falácia lógica nem aqui nem na China. Mas o que aconteceu foi que uma dessas especialistas, que é a Jaqueline Muniz, ela foi chamada para dar muitas entrevistas depois dessa chacina no Rio de Janeiro. E aí eu quero ouvir com vocês uma fala dela, que vou pegar uma fala qualquer que apareceu para mim hoje, eu vou pegar para vocês uma fala dela e depois eu quero entender o que aconteceu com a Jaqueline. Vamos ouvir juntos aqui primeiro o que ela disse. Ouçam. Como parecerista também da DPF, conheço por dentro, conheço operações, trabalho com isso, com planejamento e gestão de polícia e segurança pública, dando aula sobre esse negócio, pesquisando, então fica muito claro o seguinte: o tipo de operação, a missão da operação era adequada, que era cumprir mandado de prisão, mas se transformou num espetáculo macabro, porque quando a gente tem muita matança, a gente está queimando arquivo. Matanças, você não mata a galinha dos ovos de ouro da investigação e da inteligência, porque nenhuma operação, nem com 10 pessoas, nem com 2.500, nem com milhões, são capazes de produzir controle sobre território e população. Todo o efeito da operação é um efeito repressivo, pontual, limitado no tempo e no espaço. Operação é o estado da arte da ação da polícia. A operação é a repressão qualificada e com foco. Por isso ela tem que ser usada com parcimônia. Por isso é operação, tem que ser cirúrgico. Cirurgia no corte, precisão no corte. Não pode ser essa lambança operacional para produzir resultados eleitorais, publicidade eleitoreira para o bloco do eu sozinho do Castro. Porque se quer o governador, na sua irresponsabilidade, mobilizou os recursos estaduais, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Defensoria, um conjunto de ferramentas, inclusive a própria Guarda Municipal, para poder garantir o fluxo na cidade, garantir a segurança, como nós fizemos há tempos atrás na operação do próprio Alemão, em 2010, quando se entrou no Alemão sem trocar tiro, correto? E garantindo, portanto, o controle, a retomada do território para a implantação das UPPs. Então, aqui você tem a Jaqueline Muniz, como eu falei, e eu quero ler para vocês rapidamente aqui uma parte do currículo dela, porque é bem extenso o currículo, mas é do seguinte aqui, olha. A Jaqueline é graduada em Ciências Sociais pela UF, em 86, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 92, doutora em Ciência Política pela IUPRJ, Universidade Cândido Mendes, em 99, com a tese Ser Policial e, sobretudo, uma razão de ser, cultura e cotidiano na PMERJ. Professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do Mestrado de Justiça e Segurança Pública, do DSP, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, no IAC, da UF, professora no curso Tecnológico em Segurança Pública e Social, e assim por diante. Tem um vasto currículo aqui como especialista, como alguém que trabalha, uma expert em segurança pública e, em particular, no Rio de Janeiro. E aí ela deu essas entrevistas, foram várias entrevistas que ela deu, e o pessoal da direita, o pessoal negacionista da direita, em grande parte, estão criticando a Jaqueline, mas não por causa daquilo que ela disse em específico. Porque você pode discordar da Jaqueline, você pode ser um expert em segurança pública e ter uma visão diferente da dela, porque diferentes correntes de compreensão de vários fenômenos. Isso vale para a filosofia, isso vale para a história, isso vale para a sociologia, isso vale para a economia, isso vale para vários campos distintos. Há correntes de compreensão de diferentes fenômenos. Mas o que eles estão criticando aqui, eu quero pôr aqui uma publicação, um print aqui, de um texto de um tal de Nestor Gerênios, dizendo o seguinte, que ele botou uma foto da Jaqueline aqui, ela falando aqui, e ele fez aqui meio que um contorno aqui, Jaqueline Muniz, especialista em segurança, ele diz o seguinte aqui: estão defendendo uma, entre aspas, especialista em segurança pública, por aí fazendo referência a seus diplomas e cargos. Defesa estúpida, errada. Não é porque veterinário estuda boi que é especialista em peão de rodeio ou produção de carne.
O doutorado dela é uma etnografia da PM, não dá a ela autoridade nenhuma para falar sobre qual é o melhor método de se combater o crime, apenas para falar sobre as experiências, visões de mundo e costumes de PMs. Combate ao crime é outra coisa completamente diferente. O que ela já produziu ou fez relacionado a combate ao crime especificamente, alguém sabe dizer? Parem de ser credencialistas e acreditarem que escrever uma tese sobre costumes dos soldados de Napoleão torna o pesquisador um general capacitado a ganhar guerras. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui você entra numa crítica da autoridade, né? Uma crítica, será que a Jaqueline é uma referência para isso? E aí ele põe lá uma foto dela, né? Sabe, uma foto ali que seria, sabe, depreciativa dela para tentar mostrar como, tipo, vem, quem se importa com a opinião dessa pessoa? E uma que fez isso foi a Madeleine Laxos, que comentou aqui de maneira sarcástica e depois recuou, né? Porque, é claro que ela não quer pôr a mão no fogo por isso. Disse o seguinte aqui a Madeleine Laxos: por que a imprensa desinforma chamando de especialista em segurança pública convidados de cabelo colorido que nunca trabalharam com segurança pública? E daí quando começaram a criticar a Madeleine, ela foi lá e falou o seguinte, né? Quem foi que disse? Desde quando eu disse que era ela? Não sei o quê. Mas daí é aquela coisa, né? É a indiretinha, né? Indiretinha que funciona como escudo para não ser criticada depois. E aí eu quero entender algumas coisas com vocês, não sobre a fala da Jaqueline Muniz, porque no final das contas, como eu falei ontem aqui, não é minha área de especialidade, eu não sou especialista em segurança pública, eu estou falando aqui sobre retórica, sobre, sabe, discurso, sobre uma análise do que foi dito, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa crítica, em parte, ao que ela representa, né, a expertise dela, e também sobre presença pública, sobre como as pessoas se apresentam e como isso impacta, assim, naquilo que a gente fala. Então, para começar, a gente vai entrar de novo na questão da autoridade, o que é ser um especialista em alguma coisa, né? O que é ser uma autoridade em alguma coisa. O cara vem desacreditar a Jaqueline dizendo que o fato de a pessoa estudar, por exemplo, sei lá, costumes de policiais militares não dá a essa pessoa nenhuma credencial para falar sobre outros campos. E em tese, sim. Em tese, quando você vai se especializando em algum assunto, você vai restringindo o seu campo de conhecimento, né? Você faz uma formação generalista, a universidade faz uma formação generalista, e aí ao longo da sua trajetória, uma pós-graduação, uma especialização em algum assunto, depois faz um mestrado sobre um autor específico, ou uma obra específica de um autor, e depois você vai afunilando isso até você se tornar uma pessoa, sabe, extremamente competente e conhecedora de um campo muito específico dentro de uma área muito mais ampla que foi sua área de formação. Isso vale para filosofia, por exemplo, né? Basta pensar aqui no meu caso. Fiz filosofia, na filosofia já me especializei no campo da estética e fiz uma dissertação sobre Heidegger, sobre a questão da verdade, que perpassa também para o Heidegger a questão da estética, né? A obra de arte também é um modo de desvelar a verdade. Então, dentro da filosofia, que são vários campos, ética, estética, epistemologia, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, entre outros campos, você tem lógica, você vai afunilando e vai para uma área específica que é aquilo que te interessa. Depois fiz pós em literatura e história, e agora fiz mestrado sobre retórica. Então, assim, fui orientando o meu caminho ao longo da minha vida, de acordo com meus interesses, e se eu fosse fazer um doutorado, possivelmente seria sobre retórica também, que é o campo que eu estudo agora. Mas você vai afunilando o seu conhecimento para que você conheça muito sobre um tópico muito específico. Mas isso não significa que você, ao longo desse caminho, não vá conhecendo outras coisas relacionadas também a esse tópico específico que você trabalha. Então, assim, se você trabalha com estética, mesmo que seja um único autor que você trabalhe, você possivelmente vai conhecer outros autores relacionados que também trabalham com esse tópico, até porque eles estão dialogando, né? Então, assim, muitas vezes esse autor aqui está criticando um outro autor, ou está se fundamentando em outro autor, e você precisa conhecer esse contexto e essas relações para poder trabalhar sobre aquele tópico. Então, imaginando que a área de expertise da Jaqueline Muniz, né, com base na formação dela, no currículo dela, seja segurança pública, você pode imaginar que ela não estuda apenas os costumes, né, a etnografia de policiais militares, que além disso, há muitos outros campos relacionados a isso que ela vai investigando para poder esclarecer a percepção dela sobre a polícia militar e sobre a atuação da polícia também, e sobre como as forças de segurança são usadas pelo Estado para reprimir comunidades, para reprimir os cidadãos e assim por diante, porque esses tópicos estão relacionados e muitos desses tópicos são conhecimento prévio, são conhecimento anterior, generalista, que você precisa saber para poder avançar em direção a esse funil de conhecimento que você está buscando. Então, assim,
não dá para pressupor que o fato de alguém ter estudado um tópico ultra específico no doutorado, que ela não tenha um conhecimento, sabe, ou profundo ou mais superficial sobre outros tópicos daquele campo de conhecimento que ela opera. Primeira coisa. Então, assim, vamos aqui partir do pressuposto que é alguém que atua nesse campo, alguém que estuda esse campo e possivelmente tem um conhecimento muito mais amplo, muito mais profundo sobre esse assunto do que 99% das pessoas que estão por aí falando sobre segurança pública hoje, incluindo Mamãe Falei, incluindo gente de esquerda, incluindo gente de direita, gente de centro, jornalistas e assim por diante. A gente pode imaginar que tem alguém aqui que entende disso aqui muito mais do que eu e do que você. E muito mais do que esse cara aqui, do que esse cara criticou a Jaqueline e do que a Madeleine Laxo também. Então, primeiro ponto, quer dizer que o que ela está dizendo seja 100% preciso e correto e verdadeiro e inquestionável? Não. Quer dizer que ela pesquisou e dentro da vertente, daquela perspectiva que ela estuda, ela conhece muito mais do que as outras pessoas. Pode ser que em outras vertentes, em outros tipos de perspectivas sobre crime, sobre criminologia, sobre segurança pública, haja divergências e essa pessoa fala o seguinte, olha, eu discordo desse ponto da Jaqueline aqui por tais e tais razões, com base em tal perspectiva, em tais autores, aquilo que ela fala não procede. E aí você vai ter um debate de especialistas, pessoas que estudam aquela área, que vão estar debatendo a partir de referências próprias, de autores próprios que não são geralmente conhecimento do público. Ou seja, não são conhecimento nosso, né? A gente não está aqui acompanhando isso. Então, é isso. Por outro lado, o modo como a gente se apresenta para o mundo, o modo como a gente comunica as coisas, isso faz toda a diferença, também em termos de credibilidade e reputação, né? E aí a gente pode pensar como há certos princípios que são cognitivos, que são de psicologia social, que impactam no modo como a gente recebe a informação das pessoas. Quando a Madeleine vem criticar a mulher de cabelo colorido, ou quando o cara põe uma foto depreciativa de Jaqueline, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, essa pessoa aqui não me passa credibilidade por causa de fatores que são paratextuais, que são paralinguísticos, ou seja, não é aquilo que ela está dizendo, porque eu acho que o cara nem prestou atenção no que ela falou, não tem a ver com aquilo que ela fala, mas tem a ver com como ela se apresenta, e isso faz diferença. Quando você fala de lógica, por exemplo, quando você fala de comunicação, né, de comunicação verbal, o que importa é aquilo que você diz, é como você expressa suas ideias, como você organiza, né, como você concatena os seus argumentos de modo a levar a pessoa até a conclusão. Então, assim, se você escreve um texto no jornal, o que importa é a arquitetura do texto, é como você vai elaborando ali os parágrafos, como é que você vai, sabe, organizando os seus argumentos de modo a convencer as pessoas, a persuadir as pessoas. O poderoso ali é o texto. Mas além do texto, também é a autoria. Então, se a pessoa vai ler um texto no jornal, por exemplo, ela vai ver quem é esse cara que escreveu esse artigo aqui. Se for um cara que entende do assunto, se for um cara especialista no assunto, você vai dar mais credibilidade para aquela pessoa do que se for um qualquer anônimo que nunca falou sobre aquele assunto antes. Se for um youtuber qualquer que está mencionando aquele assunto. Então, o nome da pessoa, a credibilidade da pessoa também está relacionada à formação dela. Por isso que eu trouxe logo de cara aqui a formação da Jaqueline, porque isso aqui mostra que de fato ela tem uma formação nessa área, uma atuação nessa área, uma pesquisa nessa área e serviria, claro, como referência para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso e de razoabilidade vai pensar, aqui você tem uma autoridade para falar sobre esse assunto. Porém, quando se fala de comunicação visual, né, então assim, ou oral, aí entram outros elementos que são além do que você diz, além do textual, além do que é dito. Que aí entra outros aspectos que são estudados na retórica desde a Grécia Antiga, que são os três elementos, né, os três princípios da comunicação através da retórica, que é o logos, que é aquilo que você diz, eu já falei que várias vezes, vou repetir isso aqui muitas vezes adiante também, que é aquilo que você diz, o logos, que é o pathos, que é a emoção que você transmite, o modo como você move as pessoas, né, se você utiliza recursos de modulação de voz, se você usa recursos de gestual, se você usa recursos, por exemplo, de força e assim por diante. Tem até uma série de fotos bem famosas do Hitler fazendo os gestuais, praticando os gestuais na frente do espelho, na frente da câmera, para ver como isso impactaria as pessoas quando ele discursasse. Então, assim, esses elementos gestuais e de modulação de voz, inclusive das palavras que você utiliza, né, palavras que mexam com as pessoas, piadas que fazem com que as pessoas aliviem a tensão e preservem a mensagem. Esse tipo de emoção também é muito importante para a comunicação. E por fim tem o ethos, que é a credibilidade ou a reputação ou quão confiável é a pessoa. E aí esses elementos paratextuais, esses elementos paralinguísticos, eles são tão importantes quanto aquilo que você diz. Então, por exemplo, o modo como você se porta, o modo como você comunica. Eu falei esses dias aqui, né, sobre o debate do Gontijo contra os cristãos, ele representando um ateu. O modo como ele comunica, né, o modo como ele respeita as pessoas, como ele expressa suas ideias, o modo como ele interage com as pessoas, mais do que aquilo que ele diz, também demonstra um respeito que ele tem pelas pessoas que pensam de maneira diferente dele. E esse modo de se comportar quebra resistência.
quebra o hate, quebra, sabe, algum tipo de repúdio que ele poderia causar caso ele fosse um militante mais duro, mais agressivo, mais sarcástico, assim por diante. Então o modo como se comporta, é claro que impacta também. E além disso, como você se veste, como você, sabe, o seu visual, isso também afeta a credibilidade. Por mais que seja ridículo, você pode pensar, mas é um absurdo isso, não faz o menor sentido que a pessoa, sabe, tenha que estar vestido de certo modo para poder ter credibilidade, mas isso impacta, e isso não é consciente. Isso não é uma coisa que você pensa, né, você como receptor do conhecimento, receptor da informação, vai pensar, pô, a pessoa está vestindo aqui uma camiseta florida, então não tem credibilidade. Não, mas isso impacta de maneira inconsciente, isso é muito estudado pela psicologia cognitiva e pela psicologia social, de modo que você já tem vários estudos, eu vou deixar para vocês linkados aqui no comentário fixado, você tem vários estudos de psicologia que já identificam esses vieses cognitivos e sociais nossos que mostram, por exemplo, se a pessoa estiver usando óculos, como eu botei hoje aqui, se a pessoa estiver usando óculos, por exemplo, há uma tendência de você achar que a pessoa mais inteligente tem um QI mais alto do que ela realmente tem. Então quando você faz a comparação assim, né, com óculos, sem óculos, as pessoas tendem a avaliar como se a pessoa fosse mais inteligente do que ela realmente é. Então pode alterar aqui para cima em torno de 6 a 10 pontos de QI por causa do óculos. Ou, por exemplo, o modo como você se veste, a roupa que você utiliza. Se você estiver usando um jaleco de médico, por exemplo, você vai ser percebido como tendo maior credibilidade, no campo da medicina pelo menos, né, do que sem o jaleco, ou um terno, ou roupas que demonstrem a sua expertise. Isso é estudado, isso faz diferença. Então é claro que quando se trata de percepção das pessoas, isso faz diferença. Isso faz diferença e é inconsciente. Mas no fim das contas, é claro que a gente pode pensar que o mais importante seria o dito, né? Seria aquilo que você expressa, seria como você articula as ideias. Mas na prática não é bem assim, né? O que é triste no fim das contas, porque às vezes uma pessoa bem vestida, alguém com um terno falando bobagem, vai parecer ter mais credibilidade do que alguém que tá lá com uma roupa, sei lá, desleixada e que fale algum conhecimento muito profundo e muito rigoroso e com experiência e com expertise sobre aquele assunto. Bem, isso aqui é só para dividir um pouquinho sobre como funciona, né? Como funcionam esses princípios, esses recursos retóricos que são usados o tempo todo, inclusive para enganar as pessoas, né? Então, assim, vestir bem, ter sabe, uma prática oratória que você consegue falar muito bem, de maneira pausada, ou, sabe, com modulações, mesmo que seja bobagem, mesmo que seja, sabe, falsidade, mesmo que seja manipulação, você falar bem convence muito mais as pessoas do que suas ideias, do que aquilo que você defende. O modo como se defende tem um impacto, às vezes, muito superior ao que foi dito. E aqui a gente pode pensar em pastores evangélicos, por exemplo, manipulando fiéis. A gente pode pensar em coaches manipulando, sabe, seguidores. A gente pode pensar em influenciadores manipulando sua audiência, porque o modo como se comportam às vezes é muito mais convincente, muito mais persuasivo do que aquilo que eles realmente dizem. Bem, eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história bizarra. É bizarra essa história para mim, né? De pessoas questionando a Jaqueline Muniz, né? Ou contestando a expertise dela com base no modo do cabelo dela, cor do cabelo dela. Então, assim, sei lá, chega a ser bizarro. Também revela como funciona o mecanismo de destruição de reputação das pessoas, porque basta você singularizar algum elemento que você acha que seja destoante para você refutar o que ela disse, né? Nenhum momento alguém está contestando o que ela realmente falou, estão contestando como ela é. Isso é bizarro. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força. E só lembrando que está na Amazon agora um livro meu que fala sobre debates e fala sobre esses princípios psicológicos também de convencimento, que se chama 20 táticas para você arrasar nos debates, e no qual eu mostro as táticas mais desonestas para as pessoas convencerem demais que eles têm razão e como isso opera na gente. Mais do que dizer o que é feito, é por que funciona, e isso é muito interessante, então vá lá, confira. E também, na pré-venda com desconto, o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil bolsonarista, em 8 de janeiro. E aqui tem uma análise do discurso bolsonarista e como isso aqui foi moldando a percepção das pessoas de modo a conduzir uma tentativa de golpe de Estado, que fracassou, felizmente, mas vá lá, confira, será lançado nesses próximos dias, e assim que for lançado, se você comprar na pré-venda, já receberá no seu Kindle. Por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição também o link, vai falar com o Clayson é um amigão do canal, aqui um parceiro nosso, e ele vai dividir com vocês caminhos para que vocês possam fazer uma renda extra trabalhando de casa, uma renda adicional de 600, 700, 800 reais a mais por mês, que é muito importante, faz diferença para muita gente. Sei que funciona, eu trabalho com internet tem muito tempo e sei que isso funciona, então vá lá, conheça e boa sorte. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais. Tchau!